anunciava a apreensão da maior arma já recolhida pela Polícia do Rio de Janeiro, uma metralhadora .50. Dá para derrubar até aquela estação orbital da NASA lá no fim do mundo. Salvador, bom dia São Paulo, bom dia Vitória, bom dia Luiz Megali, Jonah Trapton no Café com o Jornal. Todo mundo de black, aê, gente dark, a moda impera no Café com o Jornal, bom dia para vocês. Bom dia também muito especial para o nosso Nelson Gomes no Band News TV. Viva a luz, hein, Nelson? Nossa querida Luzinha aí sofrendo para sair. De que divisão agora, hein? Ih, boixá, tá lá embaixo. Grande Nelson Gomes. Sintonize agora o Band News TV ou a TV Bandeirantes. Você terá as imagens ao vivo aqui dos estúdios da Band News FM em São Paulo. Hoje, na ausência de pesquisas e de bate-bocas mais intensos, a despeito de um debate ontem realizado pela CNBB, sem a presença, claro, de Bolsonaro, com os demais candidatos à presidência da República, discutiram muito, bateram muita boca, e o Haddad, claro, está dentre os que estavam no palco, é o que ocupa a melhor posição nas pesquisas, e aí o alvo foi o Haddad, também pelo peso, né, que a perspectiva de crescimento de Haddad tem aí no cenário político para o segundo turno. Os demais candidatos fustigaram muito o Haddad, foi uma discussão muito intensa entre eles, e Alckmin, segundo o que eu li hoje nos jornais, eu não vi o debate, mas segundo o que li hoje nos jornais, ele subiu o tom para tentar se colocar como o antagonista preferencial de Haddad, coisa que fica mais difícil para o Ciro Gomes em função das posições que Ciro mantém de relativa simpatia ao campo do PT. O Ciro sabe que tem que crescer à esquerda também para poder chegar ao segundo turno e conquistar votos daqueles que, simpáticos a esse campo ideológico, não são tão simpáticos ou não são tão simpáticos assim ao Haddad. O fato é que o Haddad foi mais fustigado pelo Alckmin do que pelo próprio Ciro. Mas o que está em destaque hoje nos jornais é uma carta que Fernando Henrique Cardoso publicou ontem, pedindo a união do centro contra a radicalização e a crise. O que achei curioso logo foi uma frase que ele usou, dizendo que a radicalização dos sentimentos políticos se dá diante de um pano de fundo sombrio. Eu queria fazer uma retificação geométrica a essa frase do ex-presidente, dizendo que não é o pano de fundo que é sombrio, o pano de hoje, o palco está sombrio, a realidade que nós estamos vivendo já está para lá de sombria e foi construída na soma da insensatez da qual o centro participou. O centro esteve e está, num certo sentido, amarrado ao que está aí hoje no governo Temer, e o governo Temer não foi a reversão de expectativas, não confirmou a reversão de expectativas que muitos pretenderam quando apoiaram o impeachment. O impeachment se deu num cenário em que a era petista agonizava, a era petista já tinha edificado o prédio da crise em que estamos enfiados, e o centro patrocinou, foi um deputado, um senador tucano, Aécio Neves, o primeiro a contestar a legitimidade e a própria permanência da presidente reeleita Dilma Rousseff. No projeto do impeachment embarcaram o PSDB de Fernando Henrique Cardoso de corpo e alma até o talo, embarcou o PMDB de Michel Temer de corpo e alma até o talo, e todo o campo do centro e da direita produzindo a derrubada da presidente, com a pretensão de criar uma nova realidade, já que a realidade produzida pelo PT era trágica, com corrupção, recessão, crise e tudo mais. Mas o que se viu no exercício deste período de poder comandado por Temer, com apoio do centro e da direita, é a tragédia que está aí. Então, há uma dificuldade de fazer passar um discurso de que o centro seja a solução, não porque ele não seja, ou eventualmente porque não possa ser, mas o fato objetivo é que o centro assina metade do documento da realidade, que é a crise de hoje.
com todos os seus aspectos dramáticos e, insisto, não é nem um pano de fundo que nos espera sombrio. Este pano sombrio já está sobre nós, já nos cobre e já vem nos cobrindo há um bom tempo, e é um pano que foi, repito, costurado até o meio pelo PT e suas alianças e pelo centro e suas alianças. Agora, Fernando Henrique Cardoso, do alto de sua autoridade, propõe que o centro se recomponha para que sirva de alternativa aos extremos que estão aí colocados pelas candidaturas, principalmente de Haddad à esquerda e de Bolsonaro à direita. Eu quero só fazer aqui uma rápida observação, que é a seguinte: concordo inteiramente que uma polarização pelas pontas do campo no time de futebol produz excelentes ponteiros, ponta esquerda, ponta direita, vão driblar Garrincha, Zagallo, né, essa coisa toda, Amarildo pela esquerda, driblando muito bem, mas não vão ter para quem passar a bola para meter para dentro do gol. Quem põe a bola para dentro do gol no futebol é o centro, e aqui no Brasil, na política, na vida pública, o centro sempre foi determinante para que os governos andassem. O Lula só conseguiu eleger-se pela primeira vez, e sucessivas vezes depois disso ele e Dilma, porque caminharam em direção ao centro. A não ser que vocês queiram chamar de outra coisa, alianças que incluíam Sarney, Collor, Barbalho, Jader. Jader e Barbalho são a mesma figura, né? Enfim, é tão exuberante o que produz que eu tenho que chamar por dois nomes, entendeu? Temer, o próprio Temer e tal. Quer dizer, acho que esta realidade que fez com que todas as eleições no Brasil só fossem vencidas por quem estivesse com o centro ao seu lado, ou que fosse do próprio centro, talvez não se repita na eleição que estamos vivendo agora no segundo turno, se Haddad e Bolsonaro forem para lá, porque de fato hoje, neste primeiro turno e provavelmente ao longo do segundo, eles radicalizarão ou acentuarão suas posições nas extremidades laterais do campo. Mas eu tenho a impressão, discordando um pouco de quem acha que a tragédia é inevitável, de que seja qual for o eleito, e aí vale para Ciro, vale para Haddad, vale para Marina, vale para Alckmin, vale para Bolsonaro, todos caminharão em direção ao centro. Haddad e Bolsonaro compulsoriamente, porque nenhum nem outro, à sua esquerda e à sua direita, tem nada para crescer. Além do que Bolsonaro já ocupa no espectro ideológico e político, né, do Brasil, não dá para ir para a direita. A não ser que ele invente alguém mais direita que o Mourão, a não ser que ele invente alguém mais direita do que o discurso de trazer os militares para dentro da política. Hoje está valendo que ele pretende entregar, segundo aí o guru econômico dele, estou lendo aqui uma chamadinha na Folha, dizendo que a ideia é trazer militares para comandar a área da infraestrutura. Alguma coisa contra a capacidade de militares atuarem em obras, em projetos? Não, absolutamente não. Mas quando isso é colocado como um trunfo político, você mela um pouco a ideia de uma eficiência no campo operacional e passa a confundir este eventual mérito, com o campo da eficiência no terreno da política, da prática e do exercício da política, que não recomenda em absoluto que se traga as Forças Armadas para esse campo, para esse jogo. No mundo inteiro, nenhuma democracia sobrevive brincando com quartéis, trazendo quartéis para o jogo cotidiano da política. Então, o Bolsonaro para a direita não cresce mais. O Mourão é a parede extrema de qualquer extrema-direita que vocês possam imaginar no cenário político brasileiro hoje. Ele compôs a sua chapa mais à direita do que poderia, ou do que deveria, no meu entendimento. Podia ter caminhado com um vice um pouco mais moderado, podia ter trazido uma mulher do campo da política, conservadora que fosse, como ele e tal, bababá, mas que não caracterizasse essa opção por caminhar mais ainda à direita do que ele já é percebido. Caminhou. Então, portanto, para lá ele não consegue avançar uma vez eleito, ele terá que compor forças no Congresso, já que a direita não tem nada, que caminhe para o centro. Não tem como. No campo do Haddad, a mesmíssima coisa. O Haddad tem o PCdoB na sua vice-presidência,
tem a notória solidariedade e apoio no segundo turno do PSOL, e eu não do PCO, e eu não tem nada à esquerda disso, né? No espectro ideológico, no espectro político brasileiro e eleitoral também. Então aí eles já estão. Agora, uma vez eleitos presidentes, eu discordo um pouco dessa ideia de que haverá o fim do mundo. Quer um, quer outro. Se for o Bolsonaro, penso da mesma maneira, se for o Haddad, penso igual. Mesmo com esse discurso que ambos estão fazendo, porque foi o que lhes permitiu e tem sido o que lhes permite crescer na disputa eleitoral, no exercício de governo não terão alternativa que não seja composições ao centro. A questão está em saber, e aí eu volto ao Fernando Henrique, se a qualidade do centro no Brasil tem produzido alguma coisa que nos interesse como nação. Eu também acho que é inevitável e é recomendável que se caminhe para o centro no sentido de estabelecer uma moderação maior, uma composição mais ampla, né? E mais realista. Quem não tiver esses apoios no Congresso não conseguirá governar adequadamente. Então, é compulsória essa caminhada em direção ao centro depois de eleito. Seja o extrema-direita, seja o extrema-esquerda. Estou refletindo em cima do que as pesquisas estão indicando hoje. É claro que se entrar o Ciro, se entrar o Alckmin, se entrar a Marina, essa composição ao centro mais naturalmente se dará. Mas ela é inevitável mesmo que entre um dos extremos que hoje estão aí na liderança das pesquisas. Ao contrário, repito, do que procura se vender, o Brasil não está a caminho de uma tragédia inexorável, seja qual for o presidente eleito. O Brasil é maior do que isso. Nós somos maiores do que isso. Somos uma nação com 208 milhões de pessoas, com uma democracia que já está consideravelmente consolidada. A ideia de que, indo para um lado, cairemos numa ditadura no dia seguinte, de direita, com apoio militar, não sei o quê, ou indo para o outro lado, cairíamos no bolivarianismo, não sei o quê, viraremos uma Venezuela, essas são ideias que agradam muito a esses dois campos no duelo que eles travam. Mas ela não é real. O Congresso vai estar lá, eleito também, legitimado também. Algumas forças que sobreviverão no Congresso estão ali há muito tempo e sabem mexer muito bem, e por isso estão ali há muito tempo, as cordas do poder. E outros que lá chegarão com uma outra proposta diferente da atual e por isso terão conquistado seus mandatos. Então, menos um pouco, minha gente, menos. É importante que a gente caminhe para essa eleição tentando perceber que o Brasil precisa melhorar, tentando constatar, se é que todo mundo já não constatou, que os desafios que estão colocados diante de nós hoje, não é no pano de fundo não, hoje já são gigantescos e de difícil solução, mais do que difícil solução, de longa solução. Não tem milagre para acontecer a partir de janeiro, não existe isso. Pode colocar qualquer um deles lá, que a crise vai continuar por aí. Na crise americana de 2008, o número de empregos só foi recuperado, disse aqui o Mendonça de Barros outro dia, 10 anos depois. Então, não há essa ideia de que elegendo A, B ou C, ele vai chegar lá com essa musiquinha que a gente tem colocado aqui com frequência, ele toma posse num dia, no dia seguinte ele bota a banda dos guardas da presidência da República, toca essa musiquinha aqui, ó. Aí começa a transformar a abóbora em carruagem, né? Trapos em vestidos de gala, desemprego em emprego, recessão em prosperidade, né? Violência em paz. Não tem poluição em água limpa, isso não vai acontecer. A fadinha da Cinderela está ocupada lá fazendo um novo filme em Hollywood. Nós vamos ter um presidente da República que apenas poderá, quando muito, se não for maluco, colocar o país na direção na direção da correção dos problemas e começar essa etapa que será longa. Não acredito absolutamente que nós caminhamos para uma tragédia, seja qual for o eleito, mas acho muito importante que nós tenhamos consciência de que quanto mais radical for o discurso, menor será
essa possibilidade de composição ao centro, embora me pareça que ela é compulsória, ela acontecerá. Os radicais, Haddad e Bolsonaro, terão que caminhar no sentido da moderação, porque assim o Congresso determinará pela diversidade das forças que continuarão compondo as casas legislativas, né? Eu acho que é o seguinte, olha, atenção para o voto para deputado federal, atenção para o voto para senador e mesmo para o voto para a presidência da República, tendo em perspectiva isso que nós à nossa frente aí, a necessidade de uma realidade difícil, que já está colocada à esquerda de Lula e centro do PSDB, eles foram sócios nessa crise, é uma crise ambos, o direito ou nisso também, e a correção disso passa, principalmente no meu entendimento, não pela escolha isolada de um presidente da República, seja qual for, mas pela formação de um Congresso que atue como poder moderador, como força moderadora. Eles terão que beber dessa água, seja quem for o eleito. Vamos lá.